Boa noite a todos, mais uma vez reunidos para a nossa palestra desta noite, momentos de reflexão, estudo, de companhia, que mesmo estando longe, estamos perto, compartilhando. Isso é muito bom para mantermos a sintonia nos estudos, nas leituras, agradecer a Deus essa oportunidade bendita de, neste momento de isolamento, onde não estamos tendo as nossas atividades na nossa casa abençoada, casa de Fabiano, mas graças aí à tecnologia, estamos juntos. Procurem pelo menos uma vez por semana ouvir essas palestras, não deixem de estudar, leitura do Evangelho e prece todos os dias, orai e vigiai, lembremos da recomendação tão importante dos benfeitores amigos, é o momento em que precisamos manter o nosso equilíbrio, a nossa ligação está direta com o plano espiritual. Nesse momento, tínhamos ali um respaldo, um auxílio na casa espírita, nos dias que estávamos ali presencialmente. Essa ajuda continua, porque nenhum de nós está desamparado. As nossas noites, sabemos que quando o nosso corpo descansa, nossa alma se liberta. E se estivermos equilibrados, nos prepararmos, estaremos trabalhando em atividade. Então, é um momento de muita reflexão e aprendizado muito intenso para todos nós médiuns, ostensivos, para que a gente compreenda que a mediunidade está em nós 24 horas, que nós temos o controle da nossa mente, das comunicações. Então, com certeza voltaremos bem mais equilibrados, se soubermos tirar todas as lições que esse momento está nos apresentando. Então, o estudo é de importância para todos nós. Hoje vamos ler do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, por Allan Kardec. É um livro pequeno, onde ele coloca as máximas extraídas do ensinamento dos espíritos. Máximas seria princípios de conduta. Então, são preceitos, princípios de conduta extraídos dos ensinamentos dos espíritos. O espiritismo veio da comunicação de uma pleiade de espíritos superiores, coordenadas por Espírito da Verdade. E Kardec codificou todos esses ensinamentos. Então, tudo isso veio do plano espiritual. Não foi alguém encarnado que escreveu isso. É importante a gente sempre estar comentando, porque hoje tem muitas pessoas novas ouvindo aí as nossas palestras, se interessando pela doutrina espírita. Então é importante sempre falar como tudo isso aconteceu, porque muitos acham que foi Allan Kardec que escreveu tudo, né? É normal quando a gente não tem o conhecimento mais profundo de alguma religião. Então vamos lá. Item 35. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Então esse é o objetivo fundamental do Espiritismo, da doutrina espírita, da terceira revelação, Consolador prometido por Jesus.
aclarar a visão do ser humano, ampliar aquilo que nosso Mestre Jesus já havia trazido e exemplificado. Com a doutrina dos Espíritos ficou tudo mais claro. Todas as lições foram esclarecidas. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. De nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. Então vejam, essas colocações de Kardec são para todos nós, principalmente aqueles que já têm um certo conhecimento e vivência da doutrina. Então, não pode se dizer espírita verdadeiro, né, o bom espírita, como nos relata o Evangelho, aquele que só crê nas manifestações. Ele pode ter todos os estudos, né, leituras do livro dos médiuns, vivência mediúnica, tipo de mediunidade, mas se ele não está interiorizando aqueles ensinamentos, tirando proveito para que se reforme intimamente, ele está agindo errado. Porque tudo isso tem que fazer com que ele progrida, se torne melhor a cada dia, não só para ele, mas para com o próximo. Fora da caridade não há salvação, já nos alertou Jesus. Item 37. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Então veja, ele está falando aqui, como eu disse no início, máximas do ensinamento dos Espíritos, princípios de conduta. Então são comportamentos que nós temos que estar observando em nós, combatendo essas paixões, essas viciações e nos tornando a cada dia melhores. Então vejam, esses sentimentos todos nós trazemos, infelizmente, na nossa bagagem espiritual. Alguns mais, outros menos. Vai depender muito do esforço que eu estou fazendo. Já fiz nas outras encarnações e estou fazendo nesta para combater egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, ódio, inveja, ciúme, maledicência, e aí vai, né? Então a gente tem que estar cada dia observando os sentimentos em nós e melhorando aos pouquinhos. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje está melhor do que ontem. Vejam como é importante essa colocação. Então eu acredito no Espiritismo. Deus me deu a oportunidade nessa encarnação de conhecer a terceira revelação. Reencarnei com a mediunidade de trabalho ostensiva. Estou estudando, estou vivenciando a mediunidade. Mas eu estou melhor do que eu era? Se com tudo isso eu ainda guardo orgulho, vaidade, meu coração não está certo. Precisamos repensar na nossa conduta. A importância que o homem atribui
aos bens temporais está na razão inversa de sua fé na vida espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias nesse mundo, satisfazendo suas paixões, ainda que às custas do próximo. Então nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que ainda procuram essas alegrias nesse mundo, satisfazendo suas paixões, e isso é falta de conhecimento da questão espiritual, né? Como ele diz aqui, da fé na vida espiritual. À medida que o homem for realmente desenvolvendo a sua fé, compreendendo que ele é um espírito eterno em evolução, está em aprendizado, que ele vai levar daqui aquilo que ele conquistar intelectualmente, moralmente, os seus valores vão se modificando e ele vai dar mais valor para os tesouros imperecíveis que ele levará consigo eternamente. Mais um item: as aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Isso aqui responde à nossa situação de hoje, que estamos vivenciando. Então, todas essas aflições, sabemos, são remédios para nossas almas imperfeitas. A doutrina espírita nos fala que a dor é uma alavanca. Ela nos impulsiona, porque infelizmente nós nos recusamos a nos transformar pelo amor. Então vem a dor para que nós consigamos despertar. Não precisaria ser assim, mas pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, a espiritualidade bondosa aplica essa corrigenda. Nós temos estudos tanto de André Luiz como Leon Denis, que fala da dor expiação, dor auxílio, dor evolução. A dor expiação está relacionada ao nosso passado de erros. A dor auxílio é do presente. E a dor evolução, que nos dá a oportunidade de colocar em prática, provar algumas situações para que a gente possa evoluir mais rapidamente. Então a doutrina espírita, ela nos traz todas essas respostas através da lei de causa e efeito e ação e reação. Bendito esclarecimento que nos consola, nos faz compreender o porquê de tudo, né? Item 41. Nas suas aflições, olhe abaixo de você e não acima. Pense naqueles que sofrem ainda mais que você. Muito importante isso. Nós temos a mania sempre de olhar quem tem mais, quem está melhor que nós. Se nós olharmos para trás, abaixo, né, vamos ver que somos extremamente felizes. É como diz o Evangelho, né? E o Livro dos Espíritos também. Se nós temos o necessário, já devemos estar felizes. E se tivermos fé, mesmo que ainda pequenina, e conhecermos a Deus, também já somos extremamente felizes. Então, vamos agradecer a Deus, valorizar e seguir em frente a nossa caminhada. O desespero é natural para aquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo, mas é um contrassenso para aquele que tem fé no futuro. Vejam só, né?
Então, todos nós que já temos um mínimo de fé, um mínimo de conhecimento no futuro, não podemos nos permitir que o desespero tome conta do nosso coração. Aquele que não acredita, que não conhece, é compreensível que ele se desespere, mas nós não podemos, não é? O homem é muitas vezes o artesão de sua própria infelicidade nesse mundo. Alguém duvida disso, né? Se ele voltar à fonte de seus infortúnios, verá que a maior parte deles são resultado da sua imprevidência, do seu orgulho e avidez, consequentemente de sua infração às leis de Deus. No Evangelho, nós encontramos no capítulo Bem-aventurados os aflitos, a espiritualidade coloca ali as causas anteriores e atuais das aflições. Então, conhecendo tudo isso, nós não podemos culpar a ninguém ou achar que Deus nos esqueceu. Não. São consequências das nossas vidas sucessivas, das escolhas erradas que fizemos. Nós vamos construindo a nossa evolução e as consequências, elas vão acontecendo se fizermos as escolhas erradas. Então, como ele diz aqui, são resultado da nossa imprevidência, da infração às leis de Deus. E aí nós temos que corrigir. É assim que vai acontecendo a programação das nossas vidas. Item 44, ele vai falar da prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, através da prece, nós podemos e devemos, não só pedir, mas louvar a Deus e agradecer. O sentimento de gratidão é de uma grande importância para todos nós. Então lembremos, pensar em Deus, louvar esse Pai amoroso, a natureza que é a criação de Deus, agradecer pela vida, pela oportunidade do aprendizado e pedir ajuda sim, quando for necessário. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia-lhe bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio que nunca é recusado, quando é pedido com sinceridade. Então é isso, não estamos bem? Vamos pedir ajuda. Sim, é a Deus que devemos pedir e Ele vai nos enviar bons espíritos. Ajuda-te, o céu te ajudará. Todo pedido é ouvido e teremos o auxílio. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Aquele que pede a Deus o perdão dos seus erros não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras, não é? Então a gente, quando erra, não está bem, devemos sim pedir perdão a Deus. Mas o arrependimento é o primeiro passo, reconhecer o erro, pedir perdão e nos transformarmos, mudarmos de conduta, não cometer o mesmo erro que estávamos cometendo. É assim que funciona. Não adianta eu pedir perdão, ser perdoado e continuar errando, continuar tendo a mesma atitude, o mesmo comportamento, né? Sabemos que não é assim o caminho certo. A prece é recomendada por todos os bons espíritos. É, além disso, pedida por todos os espíritos imperfeitos como meio de tornar mais leves seus sofrimentos.
E a prece não pode mudar os desígnios da providência. Mas os espíritos sofredores, eles se sentem menos desamparados, tornam-se menos infelizes. Então é de grande importância, sim, nós orarmos principalmente por aqueles ainda inferiores, infelizes, porque através da prece ele pode ali ser tocado e buscar o arrependimento e a reparação. Então alivia muito os seus sofrimentos. E cada um ore segundo as suas convicções e o modo que acredita. Pois a forma não é nada, o pensamento é tudo. O que vale é a sinceridade e a pureza de intenção. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras, que se assemelham ao barulho de um moinho e onde o coração não está. Nós vamos parar nesse item, o item 50, nesta noite, e aí na próxima semana nós damos continuidade, que tem acho que mais uns 10 itens dessas máximas. Espero que vocês achem interessante essas colocações, são roteiros para que a gente possa conduzir a nossa vida aproveitando cada momento que Deus nos conceder. Uma boa noite a todos. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos falar sobre a beneficência. E, para tanto, vamos nos valer primeiro aqui de uma crônica do irmão X, né, chamado Documento Raro. Então vamos lá. Falando o Espírito. Enquanto agíamos na prestação de socorro a companheiros em prova, horas após enorme desastre em que dezenas de pessoas perderam a existência por afogamento num grande rio, encontrei a folha de anotações de Joaquim Nonato, cuja presença entre os desencarnados me fora apontada por um amigo. Impressionado com a leitura desse curioso documento, empapado de lodo, sinto-me no dever de transcrevê-lo na íntegra. É um diário, né? Então começa assim. 2 de janeiro de 1966. Estou iniciando o meu trabalho desse ano, decidido a ganhar mais dinheiro. Não renuncio a isso. Voltei ontem à casa do primo Juca e ouvi a mesma cantinela. Duro pensar que ele repete o caso há 10 anos sem falhar. Coitado, homem bom, mas crédulo demais. Escutou no grupo de espíritas que frequenta algum velhaco interessado em surripiar-me dinheiro e afirma que só a caridade poderá remover a provação que me espera. Contou-me o pobre Juca que ele mesmo, numa visão, me enxergou em vida passada na condição de malfeitor, afogando um viajante alta noite para roubar-lhe grande fortuna. E acrescentou que o médio da confiança dele confirma isso. Mas não é só. Puseram o nome da minha mãe morta há 30 anos nessa história engraçada. Diz o médium que a velha me mandou pedir auxiliar os outros a amparar os necessitados e beneficiar o próximo, tomando a caridade por patrona de minha defesa, assim como alguém que se encontra complicado em assuntos com a justiça contrata o apoio de um advogado. Minha mãe teria dado comunicações rogando para que eu distribua pelo menos a 5ª parte do meu dinheiro em boas obras, de modo a evitar grande parte dos meus sofrimentos futuros. O infeliz do Juca ainda tentou persuadir-me que, diante das leis de Deus, é possível resgatar em amor ao próximo as dívidas que nos cabe solver em provação,
Boa bola. Meu dinheiro é que eles não é o que eles querem. Coitado do Juca. Esse caso de avisos é simplesmente o resultado de conversa minha. Há 11 anos, sonhei que estava atirando um homem nas águas de um rio, depois de havê-lo espancado para furtar-lhe a bolsa. Acordei suado, aflito. Fiz a bobagem de contar isso na loja do Ascânio, em Bom Sucesso, numa roda de amigos, e com certeza os espíritos tomaram conhecimento de minha imprudência e agora me cercam no intuito de me extorquir em dinheiro. Estão muito enganados. Não darei um tostão a ninguém. Quem gosta de fantasma é criança. O bobo do meu primo ainda me veio explicar que há muita gente sofrendo por aí e que devo ajudar. Essa é boa. Não sou dono do mundo. 4 de fevereiro de 66. Executei a viúva Soares e recebi os 2 milhões que ela teimava em não pagar, alegando as dificuldades em que ficou depois da morte do marido. Chorou, mas caiu com os cobres. Quando vendi ao casal o lote 16, o homem não me falou que era doente e, afinal, eu não ando na morte. 15 de março de 66. Queixei-me à polícia do velho Cirino Arão. Velho atrevido. Além do débito de 1.500.000 em que está atrasado comigo desde 4 dias, ainda me insultou, chamando-me pão duro. Mas isso não fica assim não. Ele será chamado às falas e resolverá o problema. Não perdoarei um vintém. 14 de abril de 66. Juca telefonou-me, aconselhando para que me lembre da mensagem e visite, em companhia dele, uma casa de órfãos. Simples armadilha. Neguei-me, não quero encontrar espertalhões. Tenho mais que fazer. Disse-lhe claramente que preciso ir hoje a Nova Iguaçu receber os 2 milhões restantes dos 6 lotes que vendi no mês passado. 10 de maio de 66. Executei a lavadeira Ernestina em 800.000 cruzeiros. Lastimava-se de que não poderia pagar agora as prestações do terreno que me comprou, porque os 4 filhos adoeceram ao mesmo tempo. Essa gente é uma fábula. Na hora de comprar é promessa, no pagamento é choradeira. Fui pessoalmente à cobrança dos 6 milhões de diversos clientes que me devem desde janeiro. Todos pagarão ou acertarão contas com a justiça. 10 de julho de 66. Recebi hoje 4 geladeiras e 2 máquinas de costura para abater débitos atrasados. Tudo em bom estado. Creio que farei 1.200.000 à vista com esse material. 18 de agosto de 66. Juca voltou a procurar-me para falar de reencarnações passadas e de beneficência para melhorar a vida. Hoje não aguentei. Ri na cara dele. Só receberei recados do outro mundo se algum espírito me ensinar o melhor modo de evitar caloteiros. 14 de setembro de 66. Executei João Serra em 900.000. Sempre a mesma história. Doença e doença. Nada tenho com isso. 20 de outubro de 66. Telefonema de Juca. Queria visitar-me com o médium dos avisos e das caridades. Respondi que não posso recebê-lo agora, por estar comprometido numa viagem a São Paulo. Já sei o que procuro. 10 de novembro de 66. Tenho estudado com o meu procurador a melhor maneira de forçar meus devedores ao pagamento dos terrenos que vendi sem maiores garantias. Começarei meus negócios no ano próximo, com nova orientação. Tenho sido idiota. Perco os melhores lucros por excesso de tolerância. Obrigação de quem deve é pagar. 20 de dezembro de 66. Apesar da luta, suponho que poderei seguir no mês próximo para São Paulo, a fim de colocar algum dinheiro a juros mais altos com amigos industriais. Juca me procurou 4 vezes na véspera do Natal, dizendo à empregada que era portador de recados de minha mãe. Já sei. Queria dinheiro para donativos e desocupados e vagabundos. Nada disso. O que é meu é meu. Aqui terminavam as anotações que li comovidamente. Em seguida, mergulhamos na corrente espessa do rio
em assombrosa cheia, preso ao barro viscoso do fundo, estava o cadáver disforme de Joaquim Nonato, e a poucos metros vimos a pasta dele, começando a perder irremediavelmente na lama o valioso conteúdo de 22 milhões. Pois bem, essa é uma crônica, né, em que mostra claramente as consequências da avareza, do excesso de apego às coisas materiais. É certo que nós vamos ponderar, mas se deve, tem que pagar. É verdade, né? Isso é uma obrigação. Mas existem muitas formas de se cobrar isso, e até é muito importante, por vezes, perdoarmos algumas dívidas que entendemos serem importantes para as pessoas, porque no final das contas, tudo que temos aqui pertence no fundo a Deus, né? E Ele até nos transforma, por vezes, em veículos de exemplificação da sua misericórdia. Então, quando estamos perdoando uma dívida, né, nós não estamos tendo um prejuízo material. Nós estamos, muitas vezes, fazendo a vontade de Deus. É claro que cabe a cada consciência tomar essas decisões. Então, dentro desse aspecto, né, eu sei que a maioria de vocês, ou pelo menos alguns de vocês, não são empreendedores, né? Então, e não tem lotes de terrenos para vender. Então vamos pegar agora o outro exemplo. A maioria talvez até tenha. Então já tem o exemplo aí de como não fazer. Agora, para aqueles que não são tão ricos, né, vamos nos valer do Livro dos Espíritos, né, em que na questão 888 ele pergunta: que se deve pensar da esmola? Essa é uma discussão interessante, né, porque muitas vezes nós não damos esmola porque enxergamos do outro lado da rua alguém que está ali se beneficiando, por exemplo, das crianças que estão pedindo, e enfim, é todo um contexto de julgamento e que por vezes nós erramos na mão, né? Então vamos ler a resposta dos Espíritos. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Olha só como é que a resposta, né? A resposta é sobre a sociedade, ele não falou o governo. É claro que o governo é um pedaço da sociedade. Então, o compromisso não é só de quem está no comando, é de todos aqueles contemporâneos, nas suas diferentes formas. Se o Estado ele provê de uma forma mínima as necessidades da sua população, é porque ele já representa uma sociedade um pouco mais esclarecida. Porém, se ele não o faz, aqueles membros da sociedade que entendem estar ocorrendo a injustiça, que possam buscar corrigi-las individualmente através das suas pequenas ações, né? Então, nós vamos à questão 888A. Reproveis dar a esmola? Resposta dos Espíritos: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitar, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma,
ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Interessante esse conceito. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Aqui a atração, ele está falando de leis físicas e químicas. Então, as leis físicas e químicas, elas representam uma expressão da lei do amor sobre as coisas inanimadas. E a lei de amor propriamente dita é para os seres vivos e organizados, né? Por isso que Jesus colocava, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resume todas as leis e os profetas. Não eram só as leis judaicas que ele estava se referindo, são todas as leis que existem no universo. Continuando, não esqueçais nunca que o Espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre o superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de botardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Então, pegamos dois extremos, né? Aquele rico, poderoso, né? Detentor de muitos bens e que pode praticar a caridade àqueles que dependem dele, né? E há outros que não detêm grandes posses, mas que podem exercer a mesma ou até mais caridade, mais beneficência, através da assistência aos menos necessitados. Como bem colocou São Vicente, nós sempre vamos encontrar alguém acima, né? E alguém abaixo, em qualquer que seja o tema que nós imaginemos. Então vamos aproveitar essas palavras para refletirmos ao longo da semana, né? E vamos encerrar nosso encontro com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa semana a todos e até sábado que vem.